Há quase 40 anos atrás, né, pelo movimento do amigo Libânio, ele mexia com um negócio. Ele começou, como foi ultimamente, tomou o nome até de Rei dos Catireiros, trabalhando em movimentos, a cavalo, e negociando de galinha para cima, tudo, o negócio do movimento dele, né. Agora, depois transformou no mesmo negócio dele também, uma charrete. Agora a primeira charrete que apareceu aqui em Patos foi ele, com o movimento no catira dele, como dizia, né? Dizia ele, né? Depois transformou no... Acabou, comprou um carro, transformou o mesmo movimento dele aqui, e trabalhando ali, agora naquele movimento. De joia para cima e qualquer tipo de, como é que chama, ele tinha aquele sortimento, né, de carro e joia e arma de fogo, aquela coiseira toda, né. E depois transformou também, trabalhando em movimento, com aqueles, como é que chama, aqueles, como ele disse, o Rei dos Catireiros, os mano e manito, ele trabalhando com aquele movimento, aquelas entrevistas, aquela coisa tudo, né. Que eu fiquei conhecendo ele até esse fim, é isso que eu, né. Fui conhecendo o movimento dele. Eu me chamo Petrina de Araújo Oliveira, nascida na Mata dos Fernandes, município de Patos de Minas, onde meu pai e Libânio foram vizinhos de fazenda por muitos anos e também, na época, eles trocavam de serviço. Um dia Libânio trabalhava para o papai trabalhava para ele e assim eles continuavam com aquela amizade. Uma amizade, como se diz, muito boa, e a família toda gostava demais do Libânio. Ele era aquela pessoa simples, tão simples, que ele vinha para a porta do mercado com seu cavalinho pintado, fazer as suas catiras. Então, aquela amizade foi crescendo, Libânio também, por sua vez, trabalhando humildemente, foi crescendo em sua sabedoria também, porque de vez em quando ele fazia suas poesias, agora que eu me lembro, de ouvir contar, porque na época eu ainda era criança e o papai sempre dizia. Depois, vindo para a cidade, antes disso, ele tinha muita amizade também com o meu tio, Cacheta Araújo. Ele era boiadeiro, os dois saíam em comitiva por vários lugares. Naquela época era muito difícil, então demoravam longos dias para voltar. E quando veio para a cidade, ele tornou-se aquela figura, aquela pessoa popular, inclusive em suas vestes. Ele usava calça de bombacho e a camisa muito bonita, assim, colorida, e chapéu preto e de outras cores, onde tornou-se a pessoa mais popular da cidade. E o que também chamava atenção, ele tinha os dentes, não sei se era só os da frente, de ouro. Mas Libânio era uma pessoa muito boa, muito simples, humilde
de um coração muito grande. Inclusive, ele me ofereceu esta corrente, que eu guardo com todo carinho já há mais de... tem muitos anos, eu não me lembro, deve ser uns 20 anos. Então, eu guardo comigo e sinto muito feliz em poder estar nessa reportagem, falar sobre ele, que eu gostaria de falar muito mais, mas acontece que a gente vai esquecendo. E eu senti muito honrada e muito feliz em falar sobre a vida de Libânio. Tinha muita amizade com o senhor Libânio. Eu chamava ele senhor Libânio, mas o povo chamava ele de Rei dos Catireiros. Eu pensava que ele achava ruim da gente chamar ele de Rei dos Catireiros. Um dia eu perguntei, ele disse, não tem importância, pode me chamar de Rei dos Catireiros. Fiz muito negócio com eles, ele frequentava meu hotel, sempre levava as pessoas que vinham cantar aqui, os amigos dele, Silveira e Barrinha. O Osmani e Manito eram os filhos adotivos dele, que eles levavam, chegavam, ó, Dom Silvio, dá comida para eles. E eles eram os principais meus amigos dele, era o Osmani e Manito. Tanto que quando o Osmani casou, ele passou a primeira noite, a lua de mel dele foi no meu hotel, o Hotel dos Viajantes. Então tenho muita amizade com ele, como tenho com a dona Zamita, que é a esposa dele, tinha muita amizade e senti muito a morte dele. Ele também levou para o meu hotel o circo que veio com Cascatinhana, eles ficaram uns 15 dias lá no meu hotel. Ele sempre tocava aquele berrante dele. A minha menina tinha seus 8, 10 anos, chegava e falava, ô, senhor Libânio, toca para mim ouvir o berrante. Ele tocava aquele berrante maravilhoso que ele sabia tocar. Então, comprei muito ouro dele, inclusive eu tenho até hoje pulseiras, anéis que eu comprava dele. E tenho uma amizade muito íntima com a família, tanto o doutor Antônio como as meninas, como a esposa dele. E esta homenagem que nós estamos fazendo para ele, eu acho muito justa, porque foi um homem, o homem que alegrava Patos de Minas, com aquele jeito dele, amigo, porque ele, quando era amigo mesmo. Então, o que eu tenho a declarar é isso. Gostei muito dele, senti muito a morte dele, foi para mim um irmão. Eu me chamo Osmildo Eustáquio de Souza e falar de Libânio é falar de uma figura inesquecível que faz parte não só da nossa memória pessoal, quanto também da memória de nossa cidade, da memória do nosso povo. Era uma figura ímpar e naquele tempo, já nos idos de 65, 67, se bem me lembro, ele era uma pessoa que tinha extrema vaidade pessoal, se cuidava muito. Lembro-me bem que ele frequentava salões de beleza, já se manicurava, pedicurava, arrumava os cabelos. E isso com certeza numa ocasião em que as pessoas jamais podiam supor que nesse momento atual, nos anos de 97, a gente tem já a intimidade e o hábito também de se cuidar da aparência pessoal, seja homem ou mulher. Era ele um poeta e gostava muito de tocar o seu berrante, o tal berrante de ouro, muito conhecido, fazendo parte das duplas e trios de música popular sertaneja, sendo ele precursor, com certeza, dessa figura que é hoje famosa no Brasil todo, que se chama Beto Carreiro, porque ele se impunha na sua indumentária, tipo gaúcha, com seu xiripá, com suas calças largas, com suas botas, com suas esporas, com seus chapelões, com seus ponchos. E era aquela figura interessante que não só chamava a atenção, quanto também marcava presença em qualquer ocasião, em qualquer lugar onde estivesse. Foi uma figura amiga, que nos dava atenção, que nos contava causas, que nos contava as histórias e dividia conosco as suas fantasias, as suas emoções. Verdade que naquele tempo as pessoas não se davam ao direito, não se davam ao luxo, não se permitiam extravasar. Mas posso dizer,
que tanto ele quanto seu Vicente Nepomuceno, dois artistas que fazem parte da nossa história, não só incutiram em mim o desejo de passar a minha fantasia, a arte que existe em mim, a minha sensibilidade para os outros, como a falar através da imagem e de símbolos. Nosso abraço saudoso a esse amigo que representa para nós muito e que está nos nossos corações. Eu não pensava que você fosse maldosa, que me enganava com seus falsos carinhos. Fui o culpado, não devia te amar. Eu plantei rosas. Eu fui amigo do Libânio Silvério da Rocha, o rei dos catireiros. Pela sua amizade com meu pai, aprendi a admirá-lo e respeitá-lo. Homem simples, mas de muita visão, sua principal preocupação foi estudar os filhos. Manteve durante sua vida uma maneira própria de viver e de trajar, suas roupas caracterizadas pelo estilo rancheiro. Gostava de música caipira e com seu berrante fez diversas participações em discos de seus amigos, companheiros, cantores de moda caipira. Deixou para os filhos, além do estudo e de bens materiais, a amizade das pessoas que lhe queriam bem. Bom, com relação ao Solimano, nós fomos vizinhos por muitos anos e era uma pessoa que tinha um temperamento muito interessante. Ele gostava de se trajar diferente dos outros, imitando o gaúcho e tal. Era uma pessoa muito querida na cidade. Eu, particularmente, tinha por ele uma consideração muito especial, porquanto na minha época de prefeito eu queria abrir a Major Góes até o Parque da Exposição e tinha que cortar o terreno dele quase todo. Eu pedi, ele pôs a melhor boa vontade, ajudou a solucionar o problema, ainda deu um lote para a construção da casa de uma pessoa pobre que tinha uma casinha velha no traçado da Rua Major Góes, da Praça da Volks até a praça lá do Sindicato Rural. Eu sou o Sebastião Silvério de Faria, fui prefeito de Patos de Minas, eleito em 1970, e tive o privilégio de contar com a colaboração do Libânio para a instalação da Faculdade de Filosofia de Patos de Minas, a FAFIPA. É verdade que, muito antes de 1970, eu já conhecia o Libânio pela sua figura, eu não diria extravagante, mas pelo menos um pouco diferente das demais pessoas. Ele tinha o hábito de usar calças bombachas, sempre com as botas lustrosas, né? Um chapéu de excelente qualidade. E me parece até que ele era muito amigo de um berrante. E desde menino, desde rapazote, a gente já tinha admiração por ele. E me valendo dessa amizade, desse conhecimento, na época em que fui prefeito, nós precisávamos daquele terreno hoje, onde está instalada a FAFIPA para a instalação da faculdade. O proprietário era o Antônio Libânio e ele, num gesto espontâneo, destituído assim de ganâncias, vendeu o terreno para a prefeitura municipal por meu intermédio e me deu prazo para pagar. Não fosse o Libânio, nós não teríamos hoje aqueles 90 e tantos mil metros quadrados, que hoje é de significativo valor e, de uma certa forma, ajudou Patos de Minas, né, trazendo a oportunidade de instalar ali o nosso campo universitário.
Eu só tenho boas memórias a respeito da pessoa do senhor Libânio e queria aproveitar e agradecer à família por lembrar do meu nome para fazer essa pequena menção à sua pessoa. Muito obrigado. Quando eu estava tocando aqui, eu estava me lembrando de um grande amigo, que é exatamente o compositor dessa música que a gente estava tocando no saxofone, o seu Libânio, o Rei dos Catireiros. Ainda em 1980, eu morava em Lavras, na minha terra, e vinha a Patos juntamente com alguns colegas músicos, a fim de tocarmos o carnaval no Caiçaras, nessa cidade, o carnaval de 1980. O nosso empresário havia reservado para nós hospedagem no antigo Hotel dos Viajantes. Então, aqui chegando, fomos muito bem recebidos pela Dona Maria, muito gentilmente recebidos por ela, que era a proprietária do Hotel dos Viajantes. Mas lá existia uma pessoa, não me lembro se era hóspede do hotel ou se era apenas um amigo da casa. Era uma pessoa de olhar sereno, falava baixo, de uma pessoa muito gentil, de olhar profundo, pessoa que nos recebeu como se fôssemos amigos há muitos anos. Ele, durante esses 4 dias que ficamos aqui em Patos para tocarmos o carnaval, esses 4 dias foi o bastante para que pudéssemos perceber o quanto gente era aquele homem. A tamanha sensibilidade dele para as coisas bonitas, as coisas belas, como a poesia e a música. Então ele nos falava, entre muitas coisas, nos falava dessa música, parece que era a preferida dele, Sonhos Naufragados, aquela que eu tocava ainda há pouco no saxofone, acompanhado pelo meu teclado, e que posteriormente eu vinha fazer quando homenageava alguns compositores da região e da cidade de Patos. Eu estava fazendo um trabalho de pesquisa, de arranjos de música para uma apresentação especial na cidade de Patos, no Coreto, para apresentando músicas de compositores de Patos, especificamente. Foi quando eu busquei a música Sonhos Naufragados. A gente providenciou para que essa música fosse executada para a banda, com a banda, ensaiamos e apresentamos essa música em vários lugares, em várias partes, em várias cidades onde íamos. Uma das músicas do repertório da banda do 15º mais solicitada. E foi o primeiro amigo, o Rei dos Catireiros foi o primeiro amigo, portanto, que eu ganhei nessa cidade de Patos. Posteriormente, em 1981, ou seja, um ano após, eu me transferi para essa cidade de Patos, onde tive a honra e o privilégio de conviver ainda por algum tempo com essa grande pessoa, com esse grande homem que foi o senhor Libânio, o Rei dos Catireiros. E antes de encerrar, eu pretendo encerrar essa minha mensagem mostrando o poema dos Sonhos Naufragados. É essa música que eu falei. Laia, laia, la, la, laia.
la ya la 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 ya la la ya la. Deitado à beira da praia, estou sempre à espera de alguém. Ouço as águas a murmurar e os barcos que vão e vêm. Na fria brisa da noite passo o tempo a recordar. Sobre a areia então adormeço. Estou sempre a lhe esperar. La ya ra ra ya la la ya la la. La ya la 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 ya la la. La ya la 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 ya la la. La ya la la. Bom, nós estamos aqui muito à vontade, em companhia aqui de dois irmãos. A dupla famosa, que antigamente era o trio famoso, Osmano, Manito e o meu pai, o Rei dos Catireiros. Uma alegria muito grande estar aqui com o Osmano, estar aqui com o Manito, hoje o doutor Olivar Noronha Manito. E a alegria torna-se ainda maior em saber que nós convivemos com o Osmano e com o Manito durante muito tempo. Meu pai os tratava como filhos, e eles tratavam meu pai também como pai. Talvez a gente tenha convivido menos com meu pai do que os dois que estavam aí, como disse o Manito, diuturnamente com meu pai. O Osmano conhece aí muitas histórias do meu pai, a exemplo aí uma história que ocorreu com o imortal Tião Carreiro. Como é que é, Osmano? Tião Carreiro é o seguinte, o Rei dos Catireiros gostava de uns anel de ouro e ele tinha muito ouro. Então, o Tião Carreiro chegou perto dele: opa, tô querendo te comprar um anel desse aí. Mas não tem dinheiro, não. Seu pai era muito dado aos artistas. Não, te vendo aí, que dia que você me paga? Dia tal. Eu vou encantar aqui na região de Patos de Minas e pago. E até hoje não recebeu esse anel, não. Morreram os dois. Lá foi seu pai, lá foi o Tião Carreiro e ninguém pagou. Ele tinha um coração muito grande, né, Manito? Sem dúvida. Nós abrigamos lá dentro da minha casa, nós abrigamos ali artistas de renome, a começar por esta dupla maravilhosa aqui, Osmano e Manito. Nós abrigamos ali durante muito tempo Cascatinha e Ana, que vieram a Patos de Minas fazer um show e acabaram ficando na minha casa perto de 20 dias, tal o amor que eles tinham pelo meu pai. O trio Parada Dura também começou com meu pai, o Creone, o Barrerito, o Mangabinha. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje relembrando o meu pai. O Manito, ele tinha um carinho todo especial pelo Manito. Eu convivia, como você disse aí, né, diuturnamente com ele, era o companheiro de sair com ele de manhã e ele fazendo as catiras dele, né? Trocando garrucha, revólver, chapéu, ouro e tudo mais, né? Cordões de ouro. Então ele tinha um carinho imenso com a gente e a gente tinha um carinho imenso com ele. Aliás, é o seguinte, muita gente pergunta, como é que surgiu o trio Osmano e Manito e Rei dos Catireiros? Surgiu quando, em 62, nós vencemos a roda de violeiros do Patrício e já fomos de imediato abraçados pelo Rei dos Catireiros, que ali não nos deixou mais durante o tempo que nós permanecemos ali na Rádio Clube de Patos, e depois ele nos convidou. Não, vamos até a nossa casa. Não. Naquela época a gente residia em Patrocínio e fomos contratados pela Rádio Clube. Então a gente vinha no domingo. Chegava no domingo, a gente ia lá para sua casa. Porque ele chegava, ele já ia nos esperar, né? Porque nem carro a gente tinha, ele já ia nos esperar na rodoviária. Já nos buscava e levava. E ali, daquela convivência, nós
desfrutamos muitos anos e muitos anos, e ao ponto de morarmos depois dentro da casa do Rei dos Catireiros, conforme você bem disse. E quantas lembranças a gente tem, né, daquelas passagens tão familiares, né, que ele nos chamava, falava: vamos comigo à rodoviária que eu tenho que mandar dinheiro para o Antônio, que está estudando em Uberaba, tem que mandar dinheiro para o Zé Libano, tem que mandar para o Carlos, para o Paulinho, e por aí afora. E depois as músicas, né? As músicas, eu me lembro bem de uma passagem, quando eu e ele conversávamos ali por volta de 10 horas da noite, ele me mostrando uns chapéus novos que tinha comprado, bota nova, berrante e etc. Ali, de repente, o sino da matriz, aliás, o relógio da matriz bateu, porque a gente morava na Praça Dona Genoveva, né? Aí ele pegou e falou assim: Manito, pega aí o papel e uma caneta. Eu peguei: pra quê, rei? Não, escreve aí. Aí ele começou a cantar assim, né? No silêncio da noite em meu quarto, quando o sino da igreja tocar. É uma emoção muito grande, não tem? E esta música foi inclusive gravada pelo trio Parada Dura, né? Exatamente. Uma das músicas que meu pai talvez hoje já faz parte do cancioneiro popular sertanejo é de autoria dele, meu pai, Osmani e o Manito. É o Berrante Apaixonado. Mais ou menos assim. Nós escrevemos a letra juntamente com o Rei dos Catireiros e depois nós gravamos o nosso segundo LP, né, em homenagem a ele. Esse berrante que agora está tocando é uma relíquia que nos resta do passado. É o berrante do Rei dos Catireiros, que todos chamam de berrante apaixonado. Antigamente, por esse sertão mineiro, a gente ouvia nas estradas empoeiradas o som dolente de um berrante em surdina, sempre tocando na frente de uma boiada. Mais ou menos isso aí. Onde estiver, Rei dos Catireiros, meu pai do Osmani Manito, um abraço, esteja com Deus lá onde você estiver, que Osmani Manito está sempre aqui lembrando de você, que foi nosso pai aqui na terra para começar a dupla Osmani Manito. E eu sei que pelo amor que ele tinha com vocês dois, e com outros artistas também, ele deve estar por aqui a velar por nós, a velar por vocês. E fica também, Osmani, Manito, o agradecimento de toda a família para vocês. Meu pai tinha um carisma muito grande com os artistas sertanejos. Ele era amigo, mas amigo confidencial de artistas de renome como Tião Carreiro e Pardinho, Léo Canhoto e Robertinho, Léo Canhoto e Robertinho, Liu e Léo, Cascatinha e Tonique Tinoco, Trio da Vitória, Trio Silveira e Barrinha, então. Silveira e Barrinha, nós inclusive temos ainda, a família tem guardado, está sendo exibido aqui hoje, na Casa da Cultura, está sendo exibido aqui a viola que pertenceu ao Tião Carreiro. Essa viola foi dada de presente ao meu pai pelo próprio Tião Carreiro e está sendo exibida aqui hoje, que foi talvez o maior dos violeiros. Como eu dizia e escreveu aí a minha sobrinha Elizabeth, neta do Rei dos Catireiros, o meu pai tinha a maneira, Osmano, própria dele se trajar, dele se portar, dele se conduzir, mas sempre o fazia com honestidade, com amor a todas as pessoas. Diz Elizabeth no livreto de exposição que ele não se importava com aplausos ou não se importava com os apupos. Esta é a melhor definição que eu já ouvi do meu pai.
uma passagem importante, que inclusive se relaciona com essa música, Antônio, é a seguinte, é de que em 1965, o Patrício resolveu fazer na Rádio Clube outra roda de violeiros, já quando eu e o Osmano estávamos com o Rei dos Catireiros, e nós fomos convidados a participar dessa roda de violeiros. Aí muita gente, não, porque não pode, porque Osmano e Manito, Rei dos Catireiros já são famosos e tal, a turma chiou. Profissionais. Mas aí o Patrício concedeu, né? Falou, não, só tem uma coisa, eles vão participar, mas será no sistema de votação popular, né? Júri popular, o povo é que vai escolher, votando na porta, no ingresso ali, voto por voto, né? E nós entramos ali, Osmano e Manito e Rei dos Catireiros. Foi quando nós, então, nos sagramos novamente campeões, né? Aliás, bicampeões, né? Da roda de violeiros do Patrício, já com o Rei dos Catireiros. Foi quando nós fizemos essa música em homenagem ao Rei dos Catireiros. Mas recordando rapidamente, o que você disse, quantas e quantas vezes nós recebemos lá na nossa casa, né? Que era a casa do Rei dos Catireiros, onde nós tivemos o privilégio de morar, né? Recebemos lá Trio da Vitória, como o Osmano falou, Moreno e Moreninho, Zico e Zeca, Liu e Léo, Zilo e Zalo, Trio Parada Dura, o Léo Canhoto e Robertinho, e muitas outras pessoas, Silveira e Barrinha, né, o Nhozinho da Sanfona, que sempre estava aí, e outras figuras como, eu me lembrei agora, do César França, que era amigo íntimo do Rei dos Catireiros, e que uma época ele veio aqui com Silveira e Barrinha, até a gente revendo as fotografias, nós verificamos lá a presença nós reconhecemos o César França. Então, numa das músicas que nós gravamos, entre tantas do Rei dos Catireiros, nós fizemos também uma homenagem ao Rei dos Catireiros, com a música que chama Sou Boiadeiro, prestando também homenagem ao César França e a outros personagens amigos do Rei dos Catireiros. Então ela fala assim, quando toco o meu berrante, minha tristeza se acaba, recordo velhos amigos da querida Ituiutaba. Geraldino Vilarinho, César França e em Patos de Minas, o Rei dos Catireiros, são amigos de quem trago viva lembrança, pois deles tive a herança de ser um bom boiadeiro. São tantas homenagens desse nível aí, que não só o Osmano e Manito prestamos, de Paulo e Paulino, hoje uma dupla famosa que começou com eles, eram crianças, né? E que gravaram o primeiro disco também pela influência e apresentação de Osmano e Manito e Rei dos Catireiros, junto à gravadora Califórnia. E que hoje são renome nacional. Toca o berrante em homenagem ao Rei dos Catireiros. Aliás, tem aí uma passagem que também pouca gente sabia disso, inclusive nós da família não sabíamos. Meu pai dizia sempre que o melhor tocador de berrante que ele conheceu na vida dele foi exatamente o Manito. Mas era a bondade dele, porque ele tocava, ele gostava e ele era apaixonado com o berrante. Então eu não sei o porquê, mas ele gostava de me ouvir tocar o berrante e eu gostava que eu fizesse isso aqui, ó. fosse um canarinho, queria voar no além. Saía cortando espaço, eu ia buscar meu bem. Eu sinto tantas saudades, por isso que sofro assim. Não sei se ela me ama ou já esqueceu de mim. Acorda, querida, e abre a janela, e escuta
Libânio Silvério da Rocha, o rei dos catireiros. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença, autoridades, convidados, familiares. E nós vamos começar a nossa solenidade convidando o Dr. Olivar Noronha Manito, nosso amigo Manito, da dupla Osmani Manito, que tanto tem de história ao lado do nosso homenageado, que deixou, Sr. Libânio, rei dos catireiros, uma marca registrada em toda a região por onde percorreu, angariou amizades e temos todos por ele um grande carinho. E por isso essa noite tem uma homenagem muito especial, tem um toque especial mesmo de amizade, de carinho, de atenção e de afeto que nós fazemos questão de levar aos seus familiares que aqui estão e também a seus amigos, porque tenho certeza que todos lembram o rei dos catireiros com aquele carinho que nós todos hoje lembramos nessa noite. É uma homenagem mais do que justa, portanto, o companheiro Olivar Noronha Manito para o ponteiro de chamada. Aí tivemos, portanto, a participação na abertura do Dr. Olivar Noronha Manito, o Manito, conhecidíssimo da dupla Osmani Manito, que caminhou por longos anos ao lado do rei dos catireiros. Quem não se lembra de Osmano Manito e o rei dos catireiros? Obrigado, meu compadre Olivar Noronha, carinhosamente Manito. Convidamos agora a Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, Dr. Elmiro Nascimento, e Dona Zamita, esposa do homenageado Libânio Silvério da Rocha, para que possam proceder à abertura dessa exposição de maneira oficial. O nosso querido rei dos catireiros. Nesse momento, o prefeito Elmiro Nascimento e Dona Zamita fazem a abertura oficial desta exposição que vai contar um pouco da história do rei dos catireiros. Eu lembro perfeitamente a alegria, a espontaneidade, os trajes de Antônio Libânio, de Libânio, e a sua criatividade. Nós estamos perpetuando a história de Patos. Nós estamos relembrando a história de Patos e como era importante, como é importante nós lembrarmos pessoas tão tradicionais, tão importantes para a vida da nossa comunidade, como foi pessoas como Libânio da Rocha. Eu gostaria de cumprimentar a SEMEC, a secretária Maria Carmen, a todos aqueles que trabalharam nesse projeto, a família de Antônio Libânio, que eu tenho uma honra muito grande de ser amigo dos seus filhos, pessoas que realmente nós gostamos muito, e foi uma das maiores heranças que ele deixou, foi a sua família, pela tradição, pela bondade e pelo trabalho que eles vêm fazendo em prol de nossa pátria de Minas. Parabéns à senhora que acompanhou o doutor Libânio por muitos e muitos anos. Parabéns à família Libânio da Rocha. Parabéns a todos vocês. A prefeitura não poderia deixar de perpetuar a imagem dessa grande pessoa,
pessoa que marcou a nossa história, pessoa que no dia a dia alegrou a todos nós, com suas histórias, com seus cantos, com seus trajes e com sua alma boa e com seu coração aberto para todos nós. Como eu falei, nós lembramos perfeitamente do Libano, do rei do catireiro, e temos a saudade imensa dele. São pessoas que vão marcar, que marcaram, que vão perpetuar na história de Patos. Cumprimento a Maria Carmen, a todos, pessoal da SEMEC, por ter lembrado de uma figura tão importante na nossa comunidade, como foi Libânio Silvério da Rocha. Muito obrigado. Senhor Prefeito Elmiro Nascimento, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Ilustres familiares do senhor Libânio Silvério da Rocha, o rei dos catireiros. Senhores e senhoras, feliz o povo que bebe dos ensinamentos de seus antepassados, que cultiva a memória de seus líderes e tira deste procedimento lições para consolidar o presente e tratar com inteligência e objetividade o futuro. O homem é agente de sua própria história e todos juntos escrevemos a história coletiva que passa de geração em geração, ilustrando a nossa trajetória neste planeta que chamamos Terra. Há homens que se destacam na comunidade através de ações que os caracterizam e marcam para todo o sempre. Eles são os personagens que não devem se apagar no caminho finito da vida biológica, mas devem sim se perpetuar na lembrança e na memória de seus pósteres. São figuras indeléveis que saem do lugar comum e se projetam no cenário histórico e cultural e, sendo assim, merecem ser reverenciados. É o caso do ilustre homenageado desta noite, Libânio Silvério da Rocha, homem ímpar que viveu intensamente uma época de nossa história. De caráter singular, o rei dos catireiros, como era carinhosamente conhecido por este Brasil afora, aqui construiu páginas importantes para o celeiro histórico e cultural, contribuindo de maneira efetiva para o progresso dessa terra. Figura singular, Libânio Silvério da Rocha foi pessoa estreitamente ligada à cultura popular, sendo compositor da música sertaneja, trajava com peculiaridade e destacava-se pela maneira alegre, simples e firme de ser. Um poeta da vida, amante da alegria, senhor de riso fácil e de um coração imenso, angariou a imagem e a simpatia de todos quantos com ele conviveu. Aqui criou sua família com honestidade e determinação, ensinando a seus filhos o amor ao trabalho, a honradez, a sinceridade e o respeito aos seus semelhantes. Deixou, portanto, uma história dentro da história patense. Homenagear o saudoso Libânio Silvério da Rocha, o rei dos catireiros, é ato de justiça e reflete a sensibilidade e o carinho que toda a comunidade de Patos e da região sempre dedicou ao nosso homenageado. Por isso, essa alegria e essa sensação de felicidade que hoje paira sobre cada um de nós aqui presentes. Libânio Silvério da Rocha merece esta homenagem. E nós nos sentimos realizados em poder prestá-la. Concluindo esta fala, gostaria de expressar o mais profundo agradecimento à família do senhor Libânio, que tão prontamente nos repassou todas as informações para que pudéssemos aqui contar essa história. Agradeço ainda ao senhor prefeito Elmiro Nascimento e à nossa vice-prefeita, dona Elvira, pelo carinho com que acolheram o nosso projeto. Não poderia de forma alguma deixar de agradecer também às companheiras Lourdes Fonseca e Adriana, amigas de toda hora aqui nessa divisão de cultura, além de Miriam Furtado, da divisão do Patrimônio Histórico, e Jane Campos, da divisão de Turismo, e especialmente a companheira Sirlene, que além de cuidar da limpeza de nossa casa, tem dado uma contribuição bastante expressiva em nossos eventos, demonstrando zelo, carinho e arte na decoração dos mesmos. Muito obrigado a todos. Portanto, de defensores mais ferrenhos para que essa homenagem hoje fosse prestada com justiça, como ele bem disse em seu pronunciamento. Saúdo a família
do homenageado, senhor Libânio, o rei dos catireiros, na pessoa de sua esposa, dona Zamita, e todos os familiares. Povo de Patos, que nos unimos para que o nosso passado, que já passou, mas do passado, o que ficou, como dizia Tristão de Ataíde, ficou e é muito grande, é muito precioso. Nós podemos dizer para todos que nos visitam que a visão do turismo ou agroturismo é uma realidade dentro da FENAMIL. Nós queremos, com esta homenagem, construir um museu em Patos, onde teremos valores como de Libânio e outros homens que nos legaram essa grandeza, essa simplicidade, essa determinação. Eu me lembro tão bem dele, como ele era um homem que tinha um semblante feliz. Ele não precisava tocar o seu berrante para nos dizer que ele tinha uma história para contar para as nossas gerações, para as gerações que viriam. Sua esposa me disse há pouco que ela que confeccionava aquelas roupas. Aquelas roupas tinham um traço de carinho, tinham um traço de alguém que vestia um homem e sabia que a personalidade dele era aquela e que a história dele seria entendida por outras gerações. Eu agradeço a vocês, familiares, por ter tido um pai que valorizou a história e o folclore do seu povo, vestiu a caráter, andou por estas avenidas, por estas ruas, pela zona rural, cantou e dançou e deixou a marca de um patense que viveu no seu estilo, no seu modelo, aquilo que muitos de nós gostaríamos de ser e não tivemos coragem. Eu ficava encantada. E eu sei que, como diz Dona Elvira num discurso referindo aos grandes vultos patenses, que bom se a gente pudesse empalhá-los. Que bom se a gente pudesse tê-los para sempre, que foram pessoas fortes, que marcaram a história e que hoje nós revivemos esta história porque eles fortaleceram, eles nos deram esta garra e juntamente com o povo de Patos, a nossa história é forte e nós ainda iremos contá-la além deste Brasil. Nós contaremos para um mundo que virá globalizar conosco em breve e vai ver que nós temos raça, nós temos garra e que a nossa origem é milho, é solo, é povo. Um abraço a todos vocês e especialmente nesta noite que comemoramos e estamos findando o aniversário, o 105º aniversário do nosso município. Em nome de vocês, através da SEMEC e desse grupo, essa equipe ressaltada pelo Márcio Maciel, que abraçou a causa de homenagear Libânio, eu entrego flores à Dona Zamita, como eu entrego a todos vocês. E nós queremos abraçá-los e dizer que amamos vocês, porque seu pai foi um amor todo especial para a nossa geração. Ele foi um homem forte que mitificou a minha fase em Patos de Minas, andando e acompanhando ele, tocando berrante e cantando e dançando. Parabéns pelo pai que tiveram, pelo esposo que a senhora teve, por essa artista que confeccionou e pôde embelezar seu marido e poder contar isso nesta noite para nós. Parabéns. Com a permissão desta ilustre secretária de Educação e Cultura, a família Libânio Silvério da Rocha gostaria de mandar ao senhor Márcio Luiz Maciel, coadjuvado pela não menos ilustres Lourdes Piedade Fonseca, e a todos aqueles que, de uma certa forma, contribuíram, trabalharam, manifestaram seu carinho para que esta solenidade ocorresse. O nosso respeito, a nossa admiração, e rogamos ao bom Rabi da Galileia
que derrame sobre a SEMEC, através de referidas pessoas, todas as suas bênçãos, mormente neste dia que comemoramos também o aniversário desta cidade de Patos de Minas, berço do meu pai, Libânio Silvério da Rocha, berço de todos os seus 5 filhos, Floricena, uma artista plástica que também engrandece o nome de Patos de Minas, do meu irmão, Dr. José Libânio da Rocha, do meu irmão, Dr. Carlos Libânio da Rocha e do meu irmão, Dr. Paulo Libânio da Rocha. Viram, senhores, que quando me referia aos meus irmãos, poderia, se quisesse, chamá-los de simplesmente Fifia, Zé, Carlos e Paulo. Preferi usar a expressão que o meu pai, no seu orgulho, na sua simplicidade e na sua fé inabalável, na confiança do futuro dos filhos, na confiança de que eles retornariam a Patos de Minas para continuar também a sua obra, preferi chamá-los como meu pai os chamava a todos, Dr. José Libânio. Falar do meu pai é uma tarefa fácil, porque a sua vida foi fácil. Homem simples, semi-analfabeto, que deixando as bandas de São Zeferino, no hoje hospitaleiro município de Presidente Olegário, veio para Patos de Minas com uma finalidade. Deixando a sua enxada dentro de uma gamela. Eu era garoto e me lembro perfeitamente. Ele disse à minha mãe, Zamita, nós não vamos ficar aqui nesta roça porque os nossos filhos serão todos analfabetos como nós. Imediatamente dentro daquele espírito, talvez iluminado pelo Espírito Santo, ele deixou São Zeferino e se dirigiu a Patos de Minas com uma meta, com um pensamento apenas de tentar fazer com que os seus filhos não ficassem a vida toda pelas bandas e pelas margens do Rio da Prata. Este é o nosso pai, Carlos. Este é o pai que tivemos. Um homem de origens simples, como simples foram seus gestos, a sua vida, a sua trajetória, a político por natureza, decente, honrado, disciplinado e, sobretudo, como o dediquei no meu livro, Sequestro, Coação Irresistível, se não se fez herói para outros, pelo menos a nós outros, seus filhos. Para que este não seja o início de um projeto que vise trazer a memória de Patos de Minas, seja apenas um marco inicial para que outras pessoas que também trouxeram seu progresso, cada um de per si dentro da sua área, para Patos de Minas. Extraordinário! Senhor Márcio Luiz Maciel. Desta moça, Lourdes Piedade Fonseca, a quem eu vi no dia a dia, trabalhando para que este evento viesse a ocorrer. As suas secretárias, as pessoas, Márcio Maciel, que contribuíram de qualquer forma para que este projeto tivesse o seu marco inicial, não o nosso reconhecimento apenas, o nosso respeito ao ilustre prefeito Elmiro Alves do Nascimento, a nossa admiração e também o nosso compromisso de estar caminhando lado a lado com as coisas bem feitas que os seus assessores levam para si.
ao meu irmão, a quem eu volto a repetir, o doutor José Libânio da Rocha, para que faça a entrega de uma placa gravada a mensagem que a família toda gostaria que nós transmitíssemos aos senhores, para que faça a entrega de uma placa ao senhor Márcio Luiz Maciel, e peço ao meu irmão, doutor Olivar Noronha Manito, para que faça também a entrega de uma placa à senhorita Lourdes Piedade Fonseca. Se encontra com a minha esposa. Muito obrigado a todos os presentes pelo comparecimento, aos meus familiares. Também só me resta dizer que parabéns para Patos de Minas nesta data festiva. Parabéns para todos nós, Libânio, parabéns para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos que estão presentes. Muito obrigado a tudo e a todos. A preocupação com os costumes, a tradição e, sobretudo, a gente patense tem merecido de sua parte um trabalho especial de forma a preservar a cultura patense. Nosso reconhecimento, família Libânio da Rocha. Gostaria de agradecer muitíssimo a família Libânio da Rocha e dizer que não foi trabalho nenhum, mas uma alegria muito grande poder contribuir com o nosso chefe, Márcio Luiz Maciel, para que essa exposição pudesse ser realizada. Isso para a cultura de Patos de Minas é uma grandiosidade, porque conhecer Libânio como conhecemos e ter tido o prazer de ter sido um dos grandes amigos do meu pai, isso nos deixa muito honrados e muito felizes de podermos, nessa noite, prestar-nos essa homenagem em nome da Divisão de Cultura. Foi um prazer, doutor Antônio, doutor José e familiares, trabalhar nesta exposição. Isso para nós só nos engrandece. Muito obrigada pela homenagem. Cultura Márcio Luiz Maciel também nessa solenidade. Faço a leitura. Márcio Luiz Maciel, velho guerreiro da cultura regional. Aceite o nosso respeito e reconhecimento por tudo que vem realizando para a preservação da verdadeira história de Patos de Minas. Culturalmente, o amanhã depende do hoje. Patos de Minas, 24 de maio de 97. Família Libânio da Rocha, muito obrigado novamente. E o pessoal está convidado a conhecer a exposição sobre parte da vida do Antônio Libânio, enquanto vamos ouvindo as músicas. E sintam-se à vontade. Ela não sabe que esta aliança que vejo em seu dedo é a grande razão desta grande mágoa que fere o meu peito, destruindo aos poucos o meu coração. Procuro esquecer aquela aliança, mas infelizmente sei que não tem jeito. É como um punhal que esta morena deixou para sempre. Aumentou minha paixão, relembrando
acabou de assistir a uma filmagem produzida pela Visual Vídeo. Trabalho realizado com equipamentos e técnicas de última geração. Guarde sempre esta fita dentro do estojo de proteção, na posição vertical. Proteja-a de poeira, umidade, frio ou calor excessivos. Mantenha-a afastada de campos magnéticos. Após o uso, rebobine-a. Tenha uma cópia da fita por segurança. Tomando todos esses cuidados, sua fita terá maior durabilidade e manterá sua qualidade original por muito mais tempo. A Visual Vídeo, empresa cinematográfica especializada na realização de filmagens em geral, coloca seus serviços à sua inteira disposição. Para a contratação de nossos serviços, esclarecimentos e orientações técnicas, dúvidas ou eventuais problemas existentes, a Visual Vídeo está à sua espera, na Avenida Brasil, número 1461, Bairro do Brasil, Patos de Minas, Minas Gerais. Telefone 034-821-7867.
ter. Ausente de quem eu amo, que alegria posso ter. Vou deixar meu endereço, você pode me escrever, pois eu tenho a esperança de um dia vós me querer. Pois eu tenho a esperança de um dia vós me querer. A história dos berrantes é lembrança do sertão. Quando o berrante de ouro veio pedindo oração, outro veio à meia-noite a vendar o coração. Porque na face da terra não existe a união. O berrante de Madalena veio dar a salvação. E o berrante da saudade aumentou minha paixão. Relembrando o meu passado, choro de recordação. Porque não me acho mais na poeira do estradão. Um pedido eu vou fazer, vou deixar bem declarado. Vou pedir aos meus amigos que eu quero ser sepultado num cantinho do sertão, pra de ninguém ser lembrado, com um traje de boiadeiro e meu berrante de lado. E se eu voltar na terra, sei que vou ser comentado com a história dos berrantes que está nos discos gravados. Quando ouvir lá no sertão de um berrante repicado, é o rei dos catireiros com berrante apaixonado. É o rei dos catireiros com berrante apaixonado. É o rei dos catireiros com berrante apaixonado. É o rei dos catireiros com berrante Eu pergunto a Deus por que sofro assim. A felicidade esqueceu de mim. Até meus amigos de mim se escondeu. A mulher que eu amo desapareceu. Não sei se ela existe ou se já morreu. Não sei se é feliz ou sofre como eu. Só sinto saudades neste peito meu. Só sei que o mais triste no mundo sou eu. O sol vai sumindo, a noite escurece. Eu fecho meu quarto e faço uma prece. Não vejo ninguém pra me consolar. Abaixo a cabeça e me ponho a chorar. Sonhando contigo é um pesadelo. Vejo seu retrato
dinheiro que está na carteira, o preto que cai de um amor verdadeiro, vai molhando a fronha do meu travesseiro.